Olá, queridos, olá, queridas, satisfação ter vocês aqui. Meu nome é Fábio Santos Reis, eu sou professor de História e eu tenho uma grande novidade para vocês. O Redes de História está de volta. Vem com a gente. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso me apresentar de fato para vocês, porque meio que isso nunca aconteceu. Meu nome é Fábio Santos Reis, eu sou licenciado em História pela Universidade de Brasília, concluí minha graduação ao final do ano de 2016, mas desde 2014 eu estou ligado à área da educação, portanto bem antes do final da minha graduação. Oficialmente, a minha primeira turma de verdade eu só consegui no ano de 2015, passei o ano de 2014 todo sendo monitor, que é basicamente um professor que fica tirando dúvidas em uma sala específica junto aos alunos no pré-vestibular. De modo que esse ano, 2025, eu completo uma década, 10 anos, portanto, de sala de aula mesmo, tendo as minhas próprias turmas. E nestes 10 anos de sala de aula, eu já dei aula em várias instituições, como a Rede Alub de Ensino, Curso Exatas de Vestibulares, Fleming Medicina, que antes era conhecido pelo nome de Escrita Única, e hoje represento marcas como o Versa Vestibulares e o Vestibular Cidadão, que é basicamente um pré-vestibular voltado para alunos do ensino público, gratuito, para prepará-los para provas como o Enem ou o próprio vestibular da Universidade de Brasília. E nesse tempo a gente teve todo tipo de experiências, todo tipo de aula, quadros, aulas de história do Brasil, aulas de história geral, Inconfidência Mineira, período napoleônico, todo tipo de aula possível e até umas frases meio desmotivacionais e umas zoeiras clubistas, porque sim. Mas de onde é que veio a ideia desse canal? Bom, se você for olhar a descrição que tá aqui no canal, você vai ver que ele foi montado no finalzinho de março de 2020. E como vocês bem sabem, durante esse período a gente estava passando ali pela Covid-19 e por toda a situação do lockdown, que a pandemia impôs não só ao Brasil, mas o mundo inteiro. Esse canal aqui não tinha interesse necessariamente de criar uma marca ou de me tornar famoso nas redes. A ideia era apenas criar uma série de aulas de acordo com a demanda de um dos cursos pré-vestibulares que eu dava aula à época, que era o Escrita Única. Com o avançar da pandemia e com a introdução das vacinas, o ambiente de sala de aula voltou a ser o local onde a gente tinha que dar aula mesmo, ainda que com toda a segurança biológica possível. E a rotina de sala de aula também foi voltando para minha realidade. E eu não sei se você sabe, eu sempre fui um sujeito que dava muitas horas de aula. Em média, eu sempre trabalhei em 2 ou 3 lugares diferentes, dando em média de 35 a 45 horas de aula por semana. Era bastante coisa. E aproveitando agora 2025, completando uma década de sala de aula e as minhas grades ficando um pouco mais folgadas, o Redes de História também vai voltar à ativa. Dessa forma, a gente precisa colocar aqui algumas premissas para o funcionamento do canal. Via de regra, esse canal funciona para alunos de ensino médio e de vestibulares. Enem, universidades paulistas, aqui no Centro-Oeste, Sudeste, enfim, basicamente é Enem e pré-vestibulares. Mas Fabinho, se porventura eu tenho 13 anos, estou no 8º ano do ensino fundamental e eu quero ter uma aula sua sobre independência do Brasil ou independência das 13 colônias, eu posso assistir às aulas do seu canal? Claro que pode, você pode assistir às aulas, mas algumas coisas que vão aparecer aqui no vídeo atendem um pouco mais à demanda do pessoal de ensino médio e vestibulares, porque é o público que eu lido mais. Mas é claro, você do Fundamental 2 tá super convidado para integrar esse canal. Inclusive, em todas as aulas que formos ministrar aqui, sempre haverá a competência e habilidade referente ao tema da aula daquele vídeo, baseado nas competências e habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os vídeos vão pro ar toda terça-feira e sexta-feira quinzenalmente. Em breve eu vou ver se eu consigo fazer semanalmente, mas por enquanto, sextas de 15 em 15 dias. E a nossa primeira aula já está gravada e ela vai ao ar na próxima terça-feira, 5 de agosto, às 5 horas da tarde. E antes que eu me esqueça, como é que vai funcionar a ordem das postagens? Vai ser um vídeo postado aleatoriamente, o tema que eu quiser? Não.
Os vídeos serão postados de maneira cronológica, seguindo os acontecimentos históricos, até porque não faz sentido nenhum a gente ter um canal de história que não siga a parte cronológica. Então as aulas de História Geral começam lá da origem da história até o século XXI, e as aulas de História do Brasil começarão a partir da formação do Reino de Portugal até o Brasil do século XXI. A gente se vê então na terça-feira, dia 5, com o nosso primeiro vídeo. Então pega a sua caneta, pega o seu caderno, de preferência um cafezinho, e vem com a gente voltar a estudar. A gente se vê lá. Tchau!